Boa noite a todos. Prazer nós estar aqui, nosso consultor da CA, queríamos, vamos convidar a estar apresentando essa noite aqui para levar luz, paz e amor para todos vocês. Muito obrigado pela presença de todos. Eu
Inspira-te, ó Pai amigo, que a vida estás a sustentar. A sustentar. Dá-me tua certeza de um dia eu poder chegar a ver-te nos olhos que choram, nos pobres e aflitos, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu,
Mas parabéns, a próxima vez eu vou ser do quê, tá? Vamos lá?
Jesus, bem como a nossa 10ª semaninha espírita de Barbacena. Desde já agradecemos a presença de todos. E vamos agradecer ao grupo vocal CNA por essa belíssima apresentação musical que nos brindaram nessa noite de hoje. E solicitamos a eles que cantem mais uma música para nós, para a gente poder dar início à nossa reunião, ao nosso evento. E para encerrar, eu gostaria de contar com a participação de todos. Que essa música é bem para cima, né? Onde está aqui, só você leva a roupa. Então eu gostaria que vocês ligassem a antena de seus celulares para a gente acompanhar o ritmo da música, né? Para a gente fechar a chave do outro. Ok? Eu queria que a praga do palco também, esse palco é lá atrás. A do palco não, porque senão o pessoal não vai enxergar. Pode ir? Qualquer segundo tudo pode mudar. Fazer sem esperar nada em troca. Correr sem se desviar da rota. Acreditar no sorriso e não se dar por vencido.
maravilhosa de educação para nós. E Jesus continua abençoando vocês no trabalho de educação doutrinária através da música. Jesus abençoe a todos. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Convidamos agora a nossa irmã Eucarística, do Pascal Barroso, para fazer para nós a nossa prece inicial. Boa noite. Algo que eu lembrava disso, eu já sei. Eu disse com ele. Todos só vai com o professor fazendo das casas. Então, eu vou pedir licença para ler das casas. Tudo bem? Vamos lá? Se levar nosso pensamento de Jesus, pedir a Ele a sua proteção, a sua bênção. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela aprovação, dá a luz àquele que procura a verdade, porque no coração do homem a compaixão da verdade. Deus, dai a coragem de receber ao amor de consolação, ao coelho de recursos. Pai, dai a culpada do arrependimento, ao Espírito da verdade, à criança filha, ao vosso Pai. Senhor, que vossa bondade seja sobre os criados. Piedade, Senhor, para aqueles que não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade divina aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio não parece, o vosso amor pode iluminar a terra, deixar-nos beber nas fontes das bondades que cumprir, todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, um só coração, um só pensamento inspirador, como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés da montanha, nós os esperamos com os braços abertos, com vontade, obediência, com perfeição. Ele, de alguma forma, ele se pode misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subir de agora. Dá-nos a verdade, dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade de cada das palavras, e depois, onde se deve fazer de vossa imagem. Assim seja. Hoje nós teremos uma palestra com o nosso irmão Marcos Alberto, trabalhador da Justiça de Belo Horizonte, e ao conforme também Memórias com Sicono. Inclusive, uma dessas obras será sorteada ao final do nosso encontro agora, né? E ele falará para nós sobre o tema indiferença e a banalização do sofrimento. Com a palavra, Marcos Alberto. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe para que hoje, juntos, nós possamos buscar aprender um pouco mais com os seus ensinamentos, com os seus exemplos e com a sua palavra. É com muita alegria que eu recebi o convite para estar aqui hoje nessa 30ª Semana Espírita de Barbacena. Pela segunda vez eu participo de uma Semana Espírita em Barbacena e é sempre com muita alegria que a gente vem nessa cidade, rever amigos, como meu amigo e colega Joaquim Gamonal, e rever cada um de vocês. Gratidão pela confiança no nosso trabalho. Tenho certeza que se perguntaram por que eu trouxe a estante se temos ali um púlpito. Acontece que, quando a idade vai passando, os nossos sentidos eles vão se modificando. E aí eu tenho que pôr um óculos multifocal. Eu coloco um óculos multifocal, se eu mudo a altura de onde eu vou ler, muda o ângulo do óculos e tudo vai ficando mais difícil. E não é por acaso que isso acontece. A vida é sábia e ela vai nos fazendo adaptar a cada nova experiência de acordo com o que o tempo vai passando em nossas vidas. Sempre
com a idade chegando, avançando, temos uma nova dificuldade aqui e acolá, e nós vamos adaptando a nossa vida. A mobilidade já não é mais a mesma, e se adapta de um jeito, e assim é a vida para o nosso aprendizado. Mas nós temos uma tendência a tentar ficar sempre dentro da mesma situação, porque isso é cômodo, né? Não nos modificarmos, porque toda mudança ela acaba nos trazendo algum tipo de dificuldade, é óbvio. E essa dificuldade é o que leva ao progresso, é o que leva ao crescimento. Mas hoje nós estamos vivendo em sociedade tempos em que a dor humana se tornou pano de fundo no nosso cotidiano. Infelizmente, a miséria humana que está sendo produzida por aí é de grande monta. A gente liga a televisão, a gente vê guerras. Não é uma guerra, mas várias guerras. Aquelas que refletem em países mais importantes politicamente no mundo, elas estão sempre no noticiário da TV. Mas tantos outros pontos de guerra e violências urbanas estão espalhados pelo mundo inteiro, envolvendo nações, países, e nem chega no nosso noticiário. E a gente vê essas notícias de pessoas que estão na miséria, passando fome, violência, toda sorte de dificuldade, estão vivendo numa condição subhumana, e a gente acaba de ver aquela notícia e já começa com uma conversa, com uma piada, e aquilo ficou meio que banalizado, porque a gente vai se acostumando com as situações que a vida nos traz, principalmente se a dor é do outro. A gente começa a não enxergar mais. Quantas tragédias em tempo real nós temos assistido na TV, através do celular, nas redes sociais. E muitas vezes nós ainda nos damos o trabalho de pegar essas notícias ruins, que falam mal dessa ou daquela pessoa que teria cometido esse ou aquele delito, que sequer tivemos oportunidade de verificar se é verdade, se tem interesse de mais alguém, e vamos ali com o nosso dedinho nervoso, replicando, porque fulano tem que saber disso, e ciclano, e vamos aumentando esta chuva de notícias ruins. E com isso vamos nos comprometendo também, porque cada vez que nós caminhamos uma notícia ruim, a nossa responsabilidade está ali. Que resultado que isso vai trazer lá na frente? Aquela pessoa que até pode ter cometido um delito, ela vai recebendo mais energia negativa, quando o próprio Cristo nos disse para amarmos até os próprios inimigos. Mas nós ainda não estamos aprendendo. A violência urbana é tanta que se tornou banalizada por nós. Outro dia, numa reportagem do Jornal Nacional, que falava sobre os turistas que estavam chegando para o Carnaval no Rio de Janeiro, a reportagem estava sendo feita em frente a um hotel, com a câmera focada para uma praia, e o repórter estava lá conversando, e ao lado dele, quando a câmera abriu, estava um corpo de uma pessoa morta, um jovem que fora assassinado, coberto por jornais, e aquilo sequer foi referenciado na notícia. Então a indiferença, ela está realmente em todos os lugares. Antes, nós convivíamos muito com os nossos vizinhos, com as pessoas mais próximas, e hoje há gritos silenciosos, tão silenciosos dos nossos vizinhos, que nós sequer ouvimos. A dor do outro tem virado ruído nos nossos corações. É como se estivéssemos num lugar de festa, com tanto barulho, e prestamos atenção aqui, e o que vem de lá é puro ruído. A dor do outro tem virado ruído. O sofrimento alheio já não toca mais como antes as pessoas da sociedade, de um modo geral. Talvez seja diferente aqui em Barbacena, mas em Belo Horizonte realmente tem sido assim.
A indiferença é justamente esta banalização do sofrimento. E isso está equivocado diante da doutrina que nós tanto amamos e diante dos ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. Porque a indiferença, quando a gente vê a dor do outro, o sofrimento do outro e nem se importa com aquilo, aquilo passa como se não fosse nada, ela é a ausência total de uma reação emocional ou de uma reação moral nossa. Se nós formos buscar a história de Jesus, ele nunca foi indiferente em nenhuma das situações da vida. Quantas vezes os próprios apóstolos pediam que ele deixasse de se envolver em determinadas situações, porque poderia comprometer-se, porque poderia sofrer no posterior perseguição dos fariseus, dos romanos, mas ele nunca deixou de fazer a sua parte. Ele nos ensinou, não por palavras, mas por atos, por atitudes benditas, e nós não estamos hoje nos lembrando disso, quando diante da dor do outro nós apenas silenciamos, ou sequer vemos a dor do outro. Porque quando a gente anda pelas ruas e encontra pessoas muitas vezes necessitadas, aqueles pedintes da esquina ou da rua, essas pessoas, elas tornaram um poder muito especial agora de se tornar invisíveis. Ninguém as vê. Poucas pessoas observam que há pedintes ali, que há pessoas maltrapilhas, que há pessoas passando fome, muitas vezes com crianças. E então a gente acaba ou passando reto, lá em Belo Horizonte, onde há no centro da cidade, um perigo de assalto. Então, muitas vezes as pessoas até dão uma esmola, mas abrem um pouquinho assim do vidro do carro, enfia assim a nota com um medo danado. E aqueles que não dão, a gente ainda arruma uma desculpa para que a gente não venha se sentir culpa depois. Fala assim, isso aí é para usar droga. Além de banalizar o sofrimento do outro, a gente ainda julga. Mas muitos usam droga. Sim, concordo. Mas não podemos colocar todo mundo no lugar comum. Isso não é pelo outro, isso é por nós. Porque a doutrina espírita, ela nos ensina a praticar a caridade como forma de evolução nossa e não do outro. Quando uma pessoa pratica um ato de caridade, ela vai conseguir a evolução e a conquista de um patamar maior na vida espiritual para ela e não para o outro. Quando uma casa espírita tem lá suas tarefas, cesta básica, distribuição de sopa, enxoval para crianças necessitadas e convida os tarefeiros da casa para participarem da tarefa, é para que esses tarefeiros aprendam a praticar a caridade, já que Kardec nos diz que fora da caridade não há salvação. Então, se vou pegar uma associação outra qualquer, eles têm às vezes muito melhores condições do que a casa espírita de praticar caridade, comprar caminhões de cestas básicas e sair distribuindo. Chega no bairro e vai jogando uma aqui, outra ali. A tarefa espírita é diferente disso. Quando você leva uma cesta básica, você abraça a pessoa, você indaga dela qual é o nome, você olha no olho da pessoa. Você, se possível, entra na casa da pessoa e faz com ela uma oração, porque a caridade é um instrumento da pedagogia divina que vai nos ensinar a amar o próximo. Jesus só nos deu uma condição para alcançarmos a felicidade, o progresso total do espírito: amar. Porque quando indagaram dele qual é o maior mandamento da lei, Jesus disse: o maior mandamento da lei é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu entendimento e de todo o seu coração.
E continuou Jesus: o segundo maior mandamento, tão importante quanto este, é amar ao próximo como a si mesmo. Mas ele ainda continua dizendo: nestes 2 mandamentos estão encerrados todo o ensinamento da lei e dos profetas. Então Jesus, ele só nos pediu uma coisa: para amar. E não há amor na omissão. Amar é um ato de ação. Não se ama ficando sentado no sofá em casa. Se ama praticando a caridade para com o outro. Se ama acolhendo o outro com um abraço, com um sorriso, com uma palavra amiga, com um apoio qualquer. Se ama convivendo, porque nós somos seres interdependentes. Não é possível crescer, evoluir sem conviver. O ser humano reencarnado no planeta passou lá na pré-história, em que ele estava buscando o aprendizado da sobrevivência, porque ele tinha dificuldade até para sobreviver. Ele saía para buscar a sua caça, mas os animais eram muitas vezes maiores que ele, tinham muito mais força, e ele com a sua lança muitas vezes conseguia trazer o alimento para casa e outras vezes servia de alimento para aqueles animais. Aprendemos a sobreviver. Aí fomos aprender a viver de uma forma melhor. Aí fomos aprender a técnica de domesticar os animais, aprender a técnica da agricultura. Aí nós podemos ter uma vida melhor, podemos ter o nosso alimento mais fácil. E isso fez com que os homens se congregassem, fossem juntar, não precisariam mais de ser nômades, porque a caça, normalmente os animais são nômades, de acordo com as estações do ano eles vão atrás do alimento, e os seres humanos iam atrás dos animais também, que era o seu próprio alimento. A partir do momento que ele conseguiu a agricultura, conseguiu domesticar animais, ele fixou residência e as comunidades foram se formando. A partir daí, nós estamos nesse estágio de aprender a conviver com o outro. E essa tem sido a parte mais longa e mais difícil da história humana neste planeta. Conviver com o outro. Porque a gente gosta de amar aquele que ama como eu amo, que faz o que eu faço, que gosta do que eu gosto, que não seja diferente de mim. Falta-nos, então, respeitar o outro como ele é. E aí vem a indiferença, porque quando a gente deixa o preconceito estar na frente, e o outro é tão diferente do nosso que nem mesmo o sofrimento dele mexe com os nossos maiores sentimentos. A tecnologia hoje nos aproximou muito, isso é inegável. Mas também tem nos anestesiado. Nós rolamos notícias de mortes nas redes sociais da vida com a mesma disposição em que rimos de memes. Aquilo nos toca zero no coração. Notícias ruins, negativas. E muitas vezes replicamos essas notícias. Mas a indiferença, gente, ela é mais perigosa do que o ódio. Certa feita, indagado Chico Xavier, ele vem dizer que, na realidade, o ódio não é a antítese do amor. O ódio é o amor adoecido, porque quem odeia se importa com o outro. Mas a indiferença faz com que a gente sequer se importe com o outro. Se ele ri, se ele está feliz, ou se ele está sofrendo ou morrendo, não importa, ele nos afasta do outro num estágio da vida que nós estamos aqui aprendendo a conviver. E nós vamos nos afastando, colocando-nos numa redoma e deixando o sofrimento do mundo como se fosse um problema a ser vencido pelo outro. Então a indiferença ela é muito mais perigosa que o ódio, porque ela é silenciosa e ela não tem um julgamento da sociedade.
Quando eu deixo de atender a uma criança que está na rua, ninguém vai me julgar, porque a maioria faz assim como eu. Mas aquela criança sofre, aquela criança passa fome, e aquela criança principalmente é invisível. Muitas pessoas dão esmola ou dão alguma comida, alguma coisa, mas raras são as pessoas que param para perguntar para aquela criança: qual é o seu nome? Você está na escola? Cadê o seu pai com a sua mãe? Essa criança nunca foi vista. E quando você faz isso, você consegue tirar dela um sorriso só porque ela está sendo vista. Essa é a caridade da forma como a entendia Jesus. Quando a Casa Espírita nos dá uma cesta básica para a gente entregar, a cesta básica não é a caridade em si. A caridade em si é o abraço, é a atenção, é ver o outro e ter o outro como nosso irmão. É isso que nos faz aprender, porque a caridade é um instrumento da pedagogia divina que vai nos ensinar a amar aquilo que Jesus nos pediu. Porque todos nós sabemos que temos que amar ao próximo, temos que amar a Deus. Todos nós. Todos os religiosos, de todas as nomenclaturas, de todos os credos, sabem que o amor é a maior lei do universo e que para chegar no nirvana, para chegar no céu, para chegar em qualquer lugar que conquiste felicidade, nós temos que aprender a amar o outro. Mas como amar? A gente tem ouvido tanto que tem que amar o outro, mas a gente chega ali na rua e do outro lado passa alguém. Poxa, eu nunca vi essa pessoa. Não há um amor sincero no meu coração. Eu sei que aqui em Barbacena, para vocês pode ser diferente, mas eu ainda não consigo. Como amar? Daí Emmanuel nos fala da evolução das duas asas, a do intelecto e a do sentimento do amor. O amor é algo que nós vamos aprender vivenciando, repetidas vezes. Vamos nos aproximando das pessoas, vamos acolhendo as pessoas. E aí o amor é aquela sementinha que vai nascendo e vai crescendo. Agora, no intelecto, a gente aprende mais rápido. Se eu vou para uma aula de matemática e aprendo que 1 mais 1 é 2, amanhã eu saio na feira, quero comprar 2 maçãs, 1 mais 1 é 2. Se eu aprendo uma lição de geografia, de história, se eu aprendo alguma equação da engenharia, amanhã eu sei repeti-la e aplicar na minha vida prática, naquilo que eu preciso. Então, Kardec nos dá a chave de como aprender a amar. É a caridade. Por isso que ele fala, fora da caridade não há salvação. Porque a caridade, ela não está aqui no sentimento, ela está aqui no intelecto. Nós vamos praticar a caridade porque a gente sabe que somente através dela nós vamos evoluir. Então, quando a gente pratica a caridade, não estamos fazendo favor nenhum para ninguém, não. Quando a gente perdoa alguém, não estamos fazendo a dor para o outro, nós estamos tirando a mágoa que está maltratando o nosso coração. A caridade é algo para o aprendizado de quem a pratica. E aí eu vou praticando a caridade, vou me envolvendo com as pessoas, eu levo a cesta básica um dia, no outro mês eu vou lá, consigo abraçar a pessoa, indagar um pouquinho, conhecer a sua família. Numa outra oportunidade que ele está melhor, eu entro dentro da casa, logo ele me autoriza, eu faço uma oração com ele. Aí vem um frio como esse que chegou em Barbacena nessa semana, e lá em casa acende aquela preocupação: será que fulano de tal tem cobertor para os seus filhos? Eu estive lá, eles estavam meio despreparados. Será que aquela goteirinha, quando vem uma chuva, será que ele conseguiu consertar? Aí a caridade se transforma naquela sementinha do amor que começa a germinar em nosso coração. Então é assim
que nós vamos aprendendo, mas a indiferença silenciosa, a indiferença que nos torna passivo diante da dificuldade do outro, a indiferença que é fria, ela nos impede de crescer. Emmanuel chama a indiferença de morte da alma por congelamento do sentimento. Assim que o Emmanuel coloca. Então, quando nós passamos a ser indiferentes com a dor alheia vai continuar, mas nós deixamos de evoluir. Mas o que vai mudar se eu sofrer com a dor do outro? Para o outro, talvez nada, mas você não vai perder a sua humanidade. Você vai estar ainda na fila para continuar progredindo, aprendendo a amar. Mas quando você estiver indiferente com o outro, segundo Emmanuel, você está decretando a morte da sua alma por congelamento do sentimento. Então a banalização do sofrimento acontece quando a dor se torna comum em momentos como esse agora, previsível. Há uma guerra, é previsível que muitos vão passar fome. Se eu vou no centro da cidade, é previsível que eu vou encontrar pedintes, pessoas que estão ali mal vestidas, com fome, precisando de algo. Eu vou encontrar e aquilo passa a ser normal. Eu sei que eu vou encontrar, eles estão lá mesmo, sempre estiveram, e eu me anestesio diante daquilo e perco uma oportunidade de conviver com o outro. Porque se a gente se der ao trabalho de conversar, está certo que muitos poderão estar embriagados, porque é muito difícil passar fome. E aí muitos não conseguem largar da bebida, da droga, porque não conseguem nem que as pessoas os vejam. Como que eles vão ter força para conseguir se levantar e conseguir fazer algo por si mesmo? Não tem. Infelizmente não tem. E nenhum de nós está isento de ter uma pessoa muito próxima, muito querida, um amigo, um vizinho, que esteja um dia numa condição como essa. Então, se eu não posso fazer nada por aquela pessoa, se eu vejo um moribundo que está ali até dormindo porque bebeu a noite inteira, pelo menos é o que me parece, em vez de julgar, por que não fazer uma oração por ele? Por que não se lembrar que lá na casa dele tem filhos esperando para abraçá-lo com alegria quando descobrirem que, poxa, o papai está aí, está vivo mais um dia, e vão abraçá-lo com alegria. É desse amor que Jesus sempre nos falou, o amor que se importa. E não importa quem é o outro. Jesus nunca indagou de quem chegava até ele, quem és? Nunca. Ele só perguntava, o que queres de mim? Só isso. E acolheu a todos. Acolheu a todos, foi inclusive criticado por isso. Acolheu moribundos, prostitutas, soldados romanos que perseguiam a sua nação, acolheu os fariseus que inclusive o perseguiam. Quando os soldados foram prendê-lo, que Pedro desembaiou a espada e decepou a orelha de um soldado, ele não apenas chamou a atenção de Pedro, como cuidou de curar a orelha daquele soldado que estava ali com a missão de levá-lo à prisão, levá-lo para ser crucificado, e ele sabia disso. Então nós temos que buscar esses ensinamentos de Jesus. Para a doutrina espírita, quando nós vamos estudar a doutrina, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, não há espaço para a indiferença. Porque, segundo ela e segundo Jesus, todos nós somos filhos de um mesmo Pai. Aquele que sofre, aquele que está caído na rua, aquele que está encarcerado, ele é nosso irmão também.
E foi Jesus que nos disse: olha, quando me visitaste, eu estiver na prisão, me visitaste. Quando eu estiver no hospital e visitastes, terá feito isso em benefício de mim. E quando fizer disso a um desses mais pequeninos dos meus irmãos, terão feito por mim. Então a indiferença não cabe. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, fala sobre a caridade. Indaga-se qual é o sentido da caridade, da forma como a entendia Jesus. E aí ele traz 3 pontos importantes. Primeiro, a benevolência para com todos. É importante a benevolência para com todos. Ele não distingue ninguém. Não é para os da nossa própria nação, não é para aqueles que são mais bonitos, mais ricos, mais poderosos, não é para os que são bons ou para os que são maus. É benevolência para com todos. É isso que Jesus nos fala da caridade. Porque quando a gente vai escolher, o próprio Jesus diz, quando a gente vai fazer o bem para aquele que nos fez o bem, que benefício temos nisso, diz Jesus. Até os fariseus o fazem. Então, quando a gente for fazer o bem para aqueles que estão bons na sociedade, cidadãos corretos, aqueles que me dão prazer de estar ao lado deles, não tem benefício nenhum, é apenas uma retribuição do bem que eu recebo deles também. A caridade, como nos pede Jesus, é quando a gente vai atender o necessitado. Quando reclamavam dele estar atendendo prostitutas, estar atendendo moribundos, estar atendendo pessoas fora da lei, ele dizia, o médico vem para os doentes. E afinal de contas, nós nos intitulamos cristãos, ou seja, seguidores do Cristo. E ele nos disse, os meus seguidores serão conhecidos por muito se amarem. Aí fica a reflexão, será que eu estou sendo conhecido por muito amar o meu próximo? É esse o pedido de Jesus, ser bom, mas bom para com todos. Não é ser bom de manhã, deixar de ser bom à tarde, ou ser bom para esses aqui que me interessam e deixar de ser bom para com aqueles. Eu sei que nenhum de nós ainda está em condições de ser bom o tempo todo. Nós estamos num estágio evolutivo da jornada humana neste planeta, que é um planeta de expiação e provas. Mas o nosso esforço deve ser nesse sentido, de não julgar o próximo e de buscar esta bondade indistinta para com todos aqueles, principalmente para com os que sofrem. Outra face da caridade, segundo entendia Jesus, é o perdão das ofensas. Muito se fala que perdoar ofensas, o perdão, o ato de perdoar, ele demanda o ato de esquecer. Bom, mas e se a gente vai buscar nos ensinamentos da benfeitora Joana de Ângeles, na sua obra magistral, Amor, Imbatível Amor, ela vai dizer que isso não é possível, porque a mente humana, ela grava indelevelmente tudo aquilo que nós vivenciamos. Não tem como esquecer, deixar isso de lado. Muito do que nós vivemos pode não estar nem na nossa memória ativa, mas quando nós nos submetemos a uma regressão de memória por um terapeuta qualquer, detalhes mínimos lá da nossa infância, eles constelam, vêm na mente e nós contamos detalhadamente, estão ali registrados. Então, sendo assim, não é possível esquecer ofensas. Mas é possível, segundo Joana de Ângeles, compreender o outro. Compreender que o outro que convive comigo é um espírito que está no mundo de expiação e provas. E se ele está neste mundo, é porque ele não é um espírito perfeito. E ele está caminhando e aprendendo, claudicando por aqui, tentando acertar ali, dá um tropeção, mas logo se levanta.
E num desses tropeções, ele vai acabar um dia nos ferindo, nos prejudicando de alguma forma, mas ele está na tentativa de crescer. Ele fez o melhor que ele poderia conseguir. Aí vem João e diz, olha, mas nós também estamos neste mesmo mundo de expiação e provas. Invariavelmente, mais dia, menos dia, nós também vamos dar o nosso tropeção e vamos ferir o outro, magoar o outro, prejudicar o outro. E vamos depender também do perdão dele. Então, o perdão é um ato de compreensão da nossa convivência com o outro. Aí a pessoa fala, mas fulano não merece que eu o perdoe. Aí que ela fala aí que nós nos enganamos mais ainda, porque o perdão não é para o outro, o perdão é para nós. Porque o outro tropeçou, já está se levantando e tentando acertar, nem se lembra mais disso. E eu, quando sou ofendido e não perdoo, eu fico com a mágoa, repetindo, cada vez que vem algo parecido, aquilo vem e o coração dispara, aquele sentimento de ansiedade, é o que a mágoa faz. E o perdão é justamente a cura desta mágoa. É compreender o outro para que esta mágoa não nos maltrate mais. O outro vai seguir o seu caminho. E aquilo que ele possa ter nos prejudicado, tem a lei de causa e efeito que ele vai ter que se acertar, independente do meu perdão ou do meu não perdão. É uma questão dele com a própria consciência e com a vida. Mas quando nós perdoamos por nós e não pelo outro. E Jesus ainda nos fala, segundo Jesus ainda, a caridade tem a indulgência para com as imperfeições alheias. E aí talvez seja o mais difícil, porque todos nós somos imperfeitos, né? Às vezes uns de nós podemos nos melhorar em determinada seara da existência, mas na outra ainda não. O outro companheiro, aqui ele já se acertou com a vida, mas do outro lado que nós estamos melhores, não, porque nós estamos fazendo trajetórias por caminhos diferentes para conseguir fechar um aprendizado lá na frente. E a gente vê apenas a dificuldade do outro. Então, quando a gente está observando a parte negativa do outro, a gente só vai aprender o quê? O que a gente está vendo, aquilo que é ruim. Então, a indulgência é um convite para olharmos o que é bom, porque ninguém há no planeta que seja tão ruim que não tenha nada de bom. Sempre vai ter uma pontinha de amor, um aprendizado, algo que nos possa ensinar. Então, por que não olharmos para isso? É esse o convite de Jesus para nós. Ou seja, empatia. Olhar o outro pela condição do outro, pela situação que ele vive. É muito fácil eu na rua falar, fulano está pedindo dinheiro para usar mais droga. Mas você está no lugar dele, ou gostaria de estar, com a condição que ele vive, com a estrutura familiar que ele tem, com as dificuldades que ele enfrenta no dia a dia, às vezes até orgânicas. Então é olhar o outro de acordo com a sua perspectiva, com as suas condições. Ignorar o sofrimento do outro é o mesmo que ignorar a própria condição nossa de espírito em evolução. Porque a evolução implica em viver determinadas dificuldades na vida. Então nós vamos também sofrer. Se o outro passa por sofrimentos mais acerbos do que nós, faz parte do aprendizado dele. E ele está crescendo, ele está sofrendo, se ele está bem, se ele está se acertando com a vida, com a lei de causa e efeito, ele está evoluindo com aquele sofrimento. Mas se eu me torno indiferente a isso, eu acabo parando com a minha evolução. Diz Emmanuel que a dor dos outros é sempre um recado de Deus à nossa sensibilidade. Então, o sofrimento ele tem esse papel educativo
na visão espírita, né? André Luiz, no livro Nosso Lar, ele nos mostra que espíritos endurecidos pela indiferença são levados à reflexão por meio da própria dor. Se eu me torno indiferente hoje, numa próxima reencarnação, eu vou trazer aquela dor para que eu perceba o quanto a indiferença do outro pode me prejudicar. O próprio André Luiz, no livro Nosso Lar, antes ainda do primeiro capítulo, tem a introdução do Emmanuel, que ele traz como título Amigo, se me falha a memória, e depois tem uma mensagem de André Luiz, antes do primeiro capítulo. E nessa mensagem, André Luiz fala da facilidade que ele teve na última reencarnação. Segundo ele, era filho de uma família abastada, que pôde lhe pagar a faculdade, então ele se formou médico, sem preocupação de como pagar uma faculdade, depois conseguiu ter uma clínica, arrumou clientela com a mesma facilidade, porque não tinha aquela pressa de ter cliente, ele poderia fazer isso com calma e com o tempo. Mas ele foi uma pessoa indiferente, ele foi omisso diante da dor do outro, isso é ele mesmo que fala, porque ele não aprendeu os mínimos princípios religiosos. Segundo ele, estudava muito filosofia, ciência, mas a religião foi deixada de lado, de qualquer nomenclatura religiosa. Segundo ele, de vez em quando, ele até chegou a ler alguns textos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, mas sem fazer uma reflexão de maiores sentimentos com aquela lição que lhe era colocada. E isso fez com que ele se tornasse uma pessoa insensível. E quando ele desencarna e se vê num umbral, ele vê o quanto que esta omissão, que essa indiferença estava custando a ele. 8 anos no umbral, segundo ele próprio. São palavras de André Luiz na mensagem inicial do livro Nosso Lar. Jesus, em diversas passagens, ele nos ensina que devemos ter compaixão com a dor do próximo, né? Temos como exemplo a parábola do bom samaritano, né? Onde tinha um moribundo na estrada, 2 religiosos passaram, um fariseu e um escriba, e passaram ao largo, do outro lado da rua, como fingindo que não via. E quem foi socorrer? Um samaritano. O samaritano, ele era entre as tribos judaicas aquele que mais era odiado, porque ele tinha umas crenças meio diferentes, mas só que foi ele que foi lá socorrer aquele moribundo. Aí sabemos da história, levou para uma hospedaria e tal. E aí quando Jesus indaga ao contar esta parábola, quem é que foi o próximo desse irmão? Foi o samaritano, porque ele cumpriu a lei de amor. Depois Jesus, ele mostra a própria compaixão quando ele se encontra à entrada da cidade de Naim com a viúva que estava fazendo o velório do seu próprio filho que havia morrido. Jesus se comove ao ver a dor daquela mulher enlutada e ressuscita ali o seu filho, como conta o evangelista Lucas no capítulo 7, entre os versículos 11 e 17. E Mateus, no capítulo 23, ele traz a própria palavra de Jesus quando ele demonstra compaixão com toda Jerusalém, porque era um coração que amava todos, né? E Jesus diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes? Por mais que Jerusalém matassem seus profetas, apedrejasse os enviados de Deus, Jesus estava ali para acolher Jerusalém, para colocá-lo debaixo de suas asas, e quantas vezes fossem necessárias. Aliás, 2000 anos se passaram e ele está ainda tentando nos colocar debaixo da sua proteção. E nós ainda estamos negando esta proteção do Mestre. Então Jesus, ele nunca foi indiferente à dor humana.
ele tocava as pessoas, ele escutava as pessoas, ele sentia, acolhia e até curava. E nunca, nunca julgava ninguém. A indiferença, ela nasce dessa saturação emocional dos dias de hoje. Da falta de tempo, da falta de fé, da falta de empatia, mas principalmente da falta de amor que Jesus tanto nos pede, da ilusão de que o problema é do outro, porque o problema é nosso, porque nós queremos construir esse novo reino a que Jesus nos conclama. Mas quem vai ser feliz com o seu vizinho sofrendo? A gente só consegue se deixar o coração duro, mas aí nós também não evoluímos. Essa indiferença vai aparecendo na nossa vida, e é para a gente refletir, quando a gente passa a ter dificuldade para ouvir um amigo, quando a gente passa a se irritar com a caminhada mais devagar de um idoso que esteja na nossa frente, a gente está com pressa, quando a nossa pressa ignora um morador de rua e o seu sofrimento, e na convivência doméstica, quantos silêncios têm substituído os abraços dentro do lar? Isso também é indiferença. Quantas vezes nós deixamos de falar dentro de casa para aqueles que convivem conosco, carne da nossa carne, eu te amo. A gente às vezes fala eu te odeio com uma facilidade e tem vergonha de dizer eu te amo. Se tem uma pessoa estranha perto, então, parece mais vergonhoso. A dor que nós ignoramos hoje, ela pode e deve ser a dor que nós sofreremos amanhã, porque existe uma lei que é inexorável, que é a lei de causa e efeito. Tudo o que nós semeamos, vamos colher. Tudo. E a doutrina espírita, então, ela nos convida a esta responsabilidade fraterna. Essa é a tarefa do espírito em regeneração. Para que nós possamos vencer essa indiferença, temos que começar a buscar em nós uma forma de sentir com o outro, construir empatia, de praticar o bem de uma forma mais ativa, mais constante. Porque não existe amor na omissão, amor é ação. De acolher as pessoas sem julgar, às vezes até dentro de casa. Caiu um prato, às vezes dentro de casa o clima é tão tenso que caiu um prato, a criança já grita, não foi minha culpa, porque nós temos necessidade de encontrar culpados para um prato que quebra. Isso é um fato, quebra. A doutrina espírita estuda a lei de destruição, toda a matéria tende a se deteriorar, mas se a criança se assusta quando um prato quebra e já quer se justificar logo, não foi eu, é porque alguma coisa está errada na convivência familiar. É uma forma da gente repensar e de acolher, abraçar mais e criticar menos. Reconhecer nessas pequenas situações um chamado para uma reflexão. O que estamos fazendo dentro de casa, dentro do nosso lar? Emmanuel, no Caminho, Verdade e Vida, ele diz assim: compaixão não é chorar com os que choram, mas ajudá-los para que cessem de chorar. É abraçar o outro, acolher o outro. Porque o nosso silêncio, ele tem muito impacto. Quando a gente deixa de dizer eu te amo, quando a gente ignora um pedido de ajuda, quando a gente vê que alguém está passando
por uma dificuldade, um amigo, um colega de trabalho, uma pessoa dentro de casa, a pessoa fala tudo bem. A gente vê que tem alguma coisa, mas aquele tudo bem parece que tira nosso sentimento de culpa. Aí eu perguntei, mas disse que está tudo bem? Então nós temos que ouvir onde o outro não conseguiu falar, talvez por vergonha, por respeito. A banalização do sofrimento começa quando nós silenciamos quando deveríamos acolher. E se somos herdeiros de Jesus, gente, nós precisamos desbanalizar o amor que está presente na nossa sociedade. Reaprender a se importar e ensinar aos outros com o nosso exemplo. Se importar com a dor do outro. Ah, mas eu não vou corrigir. Não, não é corrigir, é se importar. Ir lá ver o que está acontecendo e fazer somente o que pode fazer. O antídoto para essa indiferença é a ação amorosa. É ter aquele amor que enxerga aquele que está invisível, que escuta aquilo que não foi dito, porque a pessoa falou, não, está tudo bem. Que estende a mão mesmo sem ser chamado. Jesus nos disse, tudo o que fizestes a um desses pequeninos, a mim o fizestes. Está em Mateus, capítulo 25, versículo 40. Ao ajudarmos alguém, não estamos apenas sendo humanos. Quando ajudamos alguém, nós estamos sendo cristãos, fazendo aquilo que Jesus nos pediu. Porque em todos os recantos em que nosso querido Mestre deixou um sinal de sua passagem, houve sempre uma grande movimentação no ato de levantar e seguir o Mestre Jesus. Primeiro Jesus foi à praia e lá se encontrou com André e Pedro, irmãos, também João e Tiago, irmãos. Convidou-os para que aprendessem a ser pescadores de homens. Então eles largaram suas redes, se levantaram e acompanharam o Mestre. Jesus foi então na coletoria de impostos, convidou Mateus, então conhecido como Levi, ele se levantou e seguiu o Mestre. Quantos não foram os paralíticos que retomaram a saúde, deixaram seus leitos e andaram para seguir o Mestre? Lázaro, o filho da viúva de Naim também, eles atenderam ao chamamento de Jesus. Lázaro saindo do próprio sepulcro e a filha e o filho da viúva de Naim saindo, levantando-se um pouco antes de adentrar no sepulcro e seguiram o Mestre. Paulo de Tarso não teve a oportunidade de conhecer Jesus reencarnado, mas Jesus, depois de crucificado, apareceu a Paulo na entrada de Damasco, onde Paulo, então Saulo, um grande perseguidor dos judeus, lá ia para se vingar do velhinho Ananias. Então, ao ver Jesus, que disse, Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo ficou cego, caiu do cavalo, e aqueles que o acompanhavam ficou louco, deixaram ele abandonado numa pensão e foram embora. Então Jesus pede justamente aquele que seria o seu perseguido, Ananias, vá até Saulo e mostra ali o meu evangelho. E foi o que ele fez. Foi até a pensão em que Saulo estava, devolveu-lhe a visão em nome de Jesus, falou-lhe da vida de Jesus, do Evangelho, entregou a ele uma cópia das anotações de Levi, que hoje conhecemos depois de algumas modificações como o Evangelho de Mateus, e Saulo se foi. Ele tinha que se transformar primeiro, foi para o deserto, ficou muito tempo lá e teve a oportunidade de dizer, puxa vida, é difícil, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço.
mas continuou se esforçando, continuou na busca, no esforço cotidiano para aquela transformação, para poder dizer no final da vida, com toda a sinceridade da sua alma: já não sou mais eu quem vive, mas é o próprio Cristo quem vive em mim. Paulo agora se levantou e foi seguir o Mestre. Numerosos discípulos do Evangelho, nos tempos apostólicos, adotaram atitude semelhante. Acordaram da noite das ilusões terrestres, demandaram testemunhos santificados no trabalho e no sacrifício, para seguirem o Mestre Jesus. E isso, gente, isso constitui um acervo de lições muito claras para quem quer se afirmar cristão. Seguir o Mestre é amar, é trabalhar pelo outro, é praticar caridade. Na história nós temos Maria de Nazaré, Maria de Magdala, Verônica, Zaqueu, Estevão, o nosso querido Francisco de Assis, Joana d'Arc, Francisco Xavier, Allan Kardec, Bezerra de Menezes, Irmã Dulce, Madre Teresa, e tantos outros, e tantos anônimos que têm se levantado e seguido o Mestre para nos mostrar que mesmo numa terra, numa sociedade de tanta indiferença, é possível amar o próximo e é possível se levantar e seguir Jesus. Os meus seguidores serão conhecidos por muitos se amarem. Nós, espíritas, somos considerados os trabalhadores da última hora e o convite nos é dado para que levantemos e sigamos o Mestre Jesus. A doutrina espírita nos ensina que a vida é escola, é dor, é lição. Só que cabe a cada um de nós decidir se nessa vida nós vamos ser espectadores ou colaboradores dos ensinos de Jesus. Indiferença, não tem dúvida, ela é omissão. E banalização do sofrimento é negação da caridade. Hoje Jesus está nos convidando a sentirmos novamente, ou a voltarmos a sentir. Mas não apenas sentir com o coração, sentir com as mãos, emprestando-los para o apoio e o acolhimento do outro. Sentir com os olhos, para ver aqueles que estão invisíveis na sociedade. Sentir com os ouvidos, quantas pessoas que querem desabafar, mas tão poucos ouvidos estão dispostos a ouvir um ouvir cristão, sem julgamento, sem acusações. Jesus nos convida a sentir com os gestos, em vez de uma cara feia, um sorriso, um abraço, um acolhimento. Jesus nos convida a sentirmos com os sentimentos do outro, para que possamos, de fato, conhecermos a dor do outro. Que possamos deixar de ser indiferentes, que podemos voltar a nos importar e que, ao final, nós possamos dizer, como trabalhadores do bem, com toda a sinceridade do nosso coração a nós mesmos: Senhor, aqui estou, eis-me pronto para amar. É isso que a doutrina nos pede. E para encerrar, eu gostaria de dizer: Senhor, ensina-nos a sentir de novo. Senhor da vida, Pai de infinita bondade e justiça, nesta hora em que silenciamos a palavra, mas te elevamos a alma, te pedimos com humildade que nos despertes o coração adormecido. Quantas vezes, Senhor, cruzamos os dias com os olhos abertos, mas com o peito fechado às dores do mundo.
Quantas vezes, diante do pranto alheio, escolhemos o silêncio, por medo, por cansaço ou por indiferença. Mas hoje, Senhor, à luz do Teu Evangelho, rogamos que nos toques as fibras mais profundas da alma. Retira, Mestre, o véu da apatia, rompe os muros da insensibilidade e ensina-nos a sentir de novo. Que possamos ver no sofredor um irmão de caminhada, que o grito calado do outro não nos seja mais ruído, que aprendamos a escutar a dor que não se diz, a enxugar lágrimas que não caem no rosto, mas na alma. Desbanaliza, Senhor, os nossos gestos, faz com que cada olhar seja ponte, que cada abraço seja amparo e que cada palavra seja cura. Que não passemos pela vida como sombras apressadas, mas como luzes que iluminam a estrada dos que choram. E quando o dia findar e a consciência nos visitar, que possamos, então, repousar em paz, sabendo que não fomos indiferentes, que amamos, que acolhemos, que estivemos presentes. Ajuda-nos, Senhor, a sermos extensão dos Teus braços, do Teu olhar compassivo, do Teu amor que nunca se cansa, e que possamos um dia ouvir de Ti: estiveste comigo quando cuidaste de um dos meus pequeninos. Que assim seja. Gratidão a todos. Muita paz. Nosso agradecimento ao nosso irmão Marcos Alberto por sua palestra, que tanto nos enriqueceu o Espírito, e oferecemos a ele uma singela lembrança. Nosso carinho e felicidade. Amiga, gratidão. Nossa. Gratidão, meu. Obrigado, meu. Que bom. Dando continuidade à nossa programação, amanhã nós teremos palestra com o nosso irmão Gustavo Ramalho, de Conselheiro da Oeste. Amigo, obrigado. Opa. Agradecimentos e recados. Agradecemos a todas as casas espíritas que colaboraram direto e indiretamente. E quem quiser participar de uma avaliação mais detalhada, é só copiar o QR Code que vocês receberam na mensagem que foi distribuída nesse marcador de página, né? Embaixo tem um QR Code, ali você vai acessar um formulário e ali vão ter informações, questionário um pouco mais detalhado. E nós agradecemos a participação de vocês, porque sua avaliação é muito importante para nós. E temos novidades. A Aliança Municipal Espírita, através da área de comunicação social, iniciará um novo trabalho. É o videocast Entre a Terra e o Céu. Acontecerá quinzenalmente pelo Instagram Ame Barbacena e pelos canais do YouTube Ame Barbacena e Rádio Web Fraternidade. A estreia vai ser dia 6 de outubro, às 20 horas, segunda-feira, às 20 horas, com Fred Zilli, Lariane Bertolus, eu e o Nelson Xavier. E o tema será Revista Espírita, o Laboratório de Ideias. Então, nesses videocasts, nós vamos trabalhar conteúdos das revistas espíritas e convidamos a todos para participar com a gente, que a ideia é que seja o mais interativo possível, que as pessoas possam participar também. Teremos muitos convidados ao longo desse trabalho. E antes do nosso sorteio de brinde, nós gostaríamos de solicitar agora que a nossa querida irmã, Meire Candiano, do Grupo Espírita Mário Dutra de Estar Fortes, pudesse fazer para a gente a nossa prece de encerramento dos trabalhos da noite. Mas aguarde para o final, a gente tem muitos livros para sortear. E o Nelson está pedindo para a gente divulgar também o Festival de Tortas que vai acontecer aqui no Astral. Esse Festival de Tortas
ele é em prol da cultura da sala da evangelização infantil. Então, ele vai acontecer dia 5 de outubro, às 16 horas. Deixa eu abrir aqui, vai ser mais fácil. 5 de outubro, às 16 horas, aqui. Obrigada, já achei. Então, todos convidados a participar, e as evangelizadoras infantis vão agradecer muito o auxílio de todos. Quem tiver dúvida, é só procurar a Rosa, alguém do Grupo Astral também, para tirar qualquer dúvida, ok? Meus irmãos, continuando com os nossos pensamentos elevados, nós rogamos a divina bondade, a Deus, nosso Pai, de amor, de justiça, as bênçãos que foram derramadas sobre todos nós. Dele viemos e vários caminhos percorremos. Ele é a nossa essência e a nossa destinação. Dele viemos e a Ele retornaremos. Por inúmeros caminhos já percorremos, mas na graça divina, aqui estamos, e hoje agradecidos, desfrutando desta oportunidade sublime, do aprendizado, da reflexão, e mais que isso, do convite que nos foi endereçado, através das palavras do nosso irmão, que divinamente conduziu a sua apresentação. Nós nos agradecemos e rogamos, conceda-nos a coragem e a força para sairmos de nós mesmos, vencendo as dificuldades que trazemos, tendo olhos de ver e ouvidos de ouvir. Ouvidos para ouvir o clamor dos nossos irmãos que sofrem, e que sejamos reais servidores desse seara, sabendo estender a mão e acolhendo. Que a mensagem de hoje sirva de força, coragem, para que trabalhemos, vencendo as dificuldades e convivendo com as leis sublimes que nos interessam e que regem os nossos destinos. Obrigado por tudo e que assim seja.